Boa noite, aqueles que estão entrando, sejam muito bem-vindos aí à nossa live com a JHSF. Teremos aí convidados muito especiais nessa noite, aguardar aí a entrada deles. Martin, Arthur, Rafa. Vejo que a Mara já está conosco, já irei convidá-la. Thiago também já está conosco. O convite já foi enviado. Vamos aguardar aí. Boa noite, Mara. Oi, boa noite. Tudo Tudo bem com a bem? senhorita? Tudo certo, tudo ótimo. Tudo bem. E aí? Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço aí a presença da senhora aí para essa live muito especial aí, principalmente para investidores aí da JHSF. Senhora, não, pode me chamar de você, por favor. Tranquilo. Deixa eu ver aqui. Convidar o senhor Thiago. Boa noite, senhor Thiago. Senhor, não, me chama de Senhor. você, pelo amor de Deus. Você? Pois Tranquilo. é, ele estava me chamando de senhora, eu falei, não, você. Tranquilo, A tranquilo. Mara é a pessoa mais jovem que eu conheço. Não, com certeza. Então, vamos começar aí, sem mais delongas. Uma boa noite, né? Eu gostaria de agradecer a vocês pela presença aí, agradecer por essa oportunidade de estar aí conversando com vocês aí sobre a JHSF, que é uma empresa aí que a gente da equipe conhece bastante a fundo. A gente investe aí desde 2019 na companhia. Isso aqui, de fato, é uma oportunidade aí inexplicável aí que vocês estão dando para a gente hoje. Vocês estão me ouvindo bem? A gente te ouve bastante bem. Você nos ouve bem também? Tranquilo, tudo certo. Então tá bom. Perfeito. Já temos aí 22 integrantes aqui na live. Provavelmente o pessoal vai entrando ao decorrer da nossa transmissão aqui. Mas mais uma vez aí agradecer a presença de vocês, tá? Para quem não os conhece, não conhece esses convidados especiais que estão conosco, estamos aí na presença do diretor-presidente e de investimentos da JHSF, senhor Tiago Alonso de Oliveira, e a diretora de relações com investidores, senhora Mara Boaventura Dias. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Obrigada pelo convite. Obrigado. Perfeito. A gente está feliz aí em poder dedicar um tempo aí para também conversar com vocês e tirar dúvidas que você tenha em nome do time todo aí da Perfeito. BLF Advisory com relação aos negócios da companhia. Mara, obrigado aí por dividir comigo essa live. Imagina, tamo junto. Show de bola. Podemos começar então com as perguntas? Antes de mais nada, né, como a gente é voltado para o público bastante iniciante, né, na Bolsa de Valores, eu acho que faz total sentido a gente tratar acerca da JHSF como companhia para começar, né? O que é a JHSF, quais que são os seus objetivos enquanto empresa, a qual público-alvo ela destina as suas soluções e quais soluções são essas? Mara, você quer fazer essa? Sim, vamos lá. É uma boa pergunta até, porque a gente é uma empresa que a gente não se considera nem de real estate, nem de shoppings, a gente é uma empresa de cliente de alta renda. E, na verdade, é ultra high, é um nicho bem específico, bem acima do alta renda. Então, a gente fornece soluções de moradia para esse cliente, soluções de consumo, de hospitalidade e gastronomia e, mais recente, de varejo. E a gente trabalha muito o lifestyle desse cliente nessas soluções. Então, a gente, ao invés de ser uma empresa de produto, é uma empresa de cliente. Os nossos produtos são focados, obviamente, no cliente de alta renda. Dito isso, a gente tem esses quatro segmentos que eu falei, e é nessa base de segmentos que a gente cresce o resultado e as operações. Incorporação com tanto primeira residência e segunda residência em projetos de multiuso. Quando é multiuso, a gente usa muito os outros segmentos, então todos esses quatro segmentos eles estão bem ligados. Então, quando a gente vende uma residência, a gente tem a parte de consumo,
Mara travou aqui para mim. Oi? A Mara travou, acho que ela estava... Voltou. Mara. Estamos aqui de novo. Voltei. Com você. Isso. Eu parei aonde? Não, eu estava falando da parte de consumo quando a sua imagem travou. Travou, acho que novamente ali. Sim. Tá, então, acho que o que a Mara estava trazendo aqui para todos é uma contextualização sobre o fato da JHSF ser uma empresa que se organizou para trabalhar voltada para o público de renda ultra alta e procurar levar para esse público melhorias de qualidade de vida através de 4 segmentos de atuação, que é o segmento de moradia, o segmento de consumo, onde estão os shoppings, a parte do varejo e também a parte do digital. A terceira área de foco nossa é a parte de gastronomia e hospitalidade. E a quarta e mais recente é a área do aeroporto executivo. Do Catarina. Do Catarina. Acho que como introdução é isso aqui que a gente queria colocar também de uma maneira bem acessível aí para o público que está acompanhando a gente. Perfeito. Eu vou só tentar adicionar a Mara aqui novamente conosco. Eu já vejo que ela entrou na live de novo. Mara, o convite foi enviado. Enquanto você está conectando a Mara aí, eu acabei acompanhando alguns nomes que entraram, o Thiago Bjolsen, o Tico, que é meu amigo de infância, o Everton, o Cururu, também vi que ele está por aí. Então, deixar um abraço aí para os amigos que também tiraram um tempinho para vir escutar que a Mara e eu batemos um papo sobre JHSF com vocês. Show de bola. Mara, você está de volta já? Quer fazer algum adendo? Eu acho que o Thiago conseguiu concluir bem ali, falando sobre os negócios da JHSF. Ele encerrou ali no aeroporto Catarina. Bom, como eu não escutei ele, eu vou confiar que ele fez a bela introdução. Ele fez uma bela introdução. E, enfim, show de mas bola. o nosso foco é sempre o cliente de alta renda, tá? Então, o nosso produto é ele, a gente conhece bem, a gente tem um relacionamento de longo prazo, é um dos nossos valores. Então, a gente não tem um relacionamento transacional, simplesmente vender e monetizar. A gente tem um relacionamento de longo prazo através desses 4 segmentos que que o Thiago descreveu. Sim, eu acompanho inclusive alguns dos seus clientes, né, pelo fato da maioria deles serem famosos, e eu pude perceber aí em diversas ocasiões, como por exemplo aí a esposa do Alok, a Romana, ela sempre posta, esses dias ela estava em Belo Horizonte, se eu não me engano, no Fazano, né? E toda vez que ela vai se hospedar em um hotel da rede JHSF, ela é recebida com um buquê e uma mensagem personalizada dela, da diretoria do Hotel Fazano. Né? Então isso aí já demonstra para a gente o nível de personalização e de proximidade que vocês têm com o cliente em tornar ali a estadia, no caso do exemplo, personalizada, especial para cada um deles. Não é à toa que a gente usa um slogan JHSF, negócios únicos para clientes especiais. Então, esse calor que você está traduzindo, né, com relação a esse caso específico, é o que a gente procura como equipe levar para todos os nossos clientes. A gente é uma empresa que pratica uma crença diária de que o cliente ele é a nossa razão de existir. Então, se a gente tem clientes que estão satisfeitos com a companhia prospera. Então, acho que o nosso papel aqui é ter a clareza de entender que a gente tem que levar melhoria de qualidade de vida para os nossos clientes e a gente faz essa entrega de qualidade de vida sempre pensando muito em qualidade e excelência. Então, perfeito. Justifica o slogan, né? A gente várias vezes aqui no nosso bate-papo, a gente vai voltar num tripé, que é relacionamento, melhoria de qualidade de vida e qualidade e excelência. Então, isso daqui é uma parte muito importante da cultura da empresa que eu vou insistir. É uma cultura que organizou a sua maneira de pensar empresarialmente, olhando o cliente como a principal razão das coisas que a gente tem para fazer. Então, o que o nosso cliente deseja é para a gente, na verdade, a oportunidade que nós temos de negócios, né? E eu acho que o que a JHSF viu há alguns anos atrás como
oportunidade de negócios foi que existe no Brasil demanda para produtos e serviços para alta renda. O que não existia até a gente iniciar esse processo era uma empresa que estava muito focada em trabalhar dentro desse espaço. Então, a gente vê muitas empresas preocupadas em crescerem numa vertical de negócios ou em outra vertical de negócios, sem muito foco no perfil de cliente. A gente focou um perfil de cliente e acabou abrindo, diversificando os nossos negócios. Esse não é um modelo, vamos dizer, exclusivo nosso, a gente olha muito para fora do Brasil e olha exemplos de empresas como o Grupo LVMH, o Grupo Kering, que são grupos que alguns deles são até de 200 anos de vida. E que só mais recentemente é que começaram um processo de diversificação. Então a gente pega uma empresa, por exemplo, como LVMH, para quem não conhece, é a empresa que é dona da Louis Vuitton. Então LV do LVMH vem de Louis Vuitton. E essa empresa depois, quer dizer, no seu processo de formação, ela adquire duas empresas que fazem bebidas, uma bebida espumante que é a Moët, do champanhe Moët Chandon, e depois uma de destilados, que é o conhaque Hennessy, forma então o LV, o M e o H, e essa empresa ela vai expandindo a sua atuação de negócios, mas sempre olhando um perfil de clientela. Hoje é uma empresa que investe em outros negócios, que até são negócios que a gente tem em comum, como a gastronomia, a hospitalidade, e com o passar do tempo, a LVMH se transformou numa empresa de 300 e poucos bilhões de euros. Então, o que a gente vê é que em escala global, esse negócio está acontecendo. Então, a gente vem como empresa numa construção, fazendo ela no mercado brasileiro. Já há cerca de 15 anos a gente tem atividades que são fora do Brasil. Hoje, Estados Unidos e Uruguai, e a gente está olhando para os próximos anos como crescer essa diversificação de mercados para a empresa, mercados geográficos, sem perder de vista o foco no cliente de renda muito alta. Perfeito. Eu acho que a gente já conseguiu esclarecer muito bem aí, né, o que é a JHSF, qual é o seu público-alvo. Mas agora uma questão que fica, né, como a gente tem várias vertentes aí de soluções para esse público de alta renda, né, qual que é a maior fonte de receita da JHSF hoje? Se a gente pensar como fonte de receita hoje, eu posso aqui ser redundante, da gente dizer que são os negócios que a gente gera junto ao público de alta renda. Circunstancialmente, nos últimos anos, e isso tem também bastante a ver com com os próprios impactos que a pandemia trouxe, uns negativos, outros positivos, a gente teve uma redistribuição entre a receita da companhia, crescendo mais na parte de moradias, né, ou no desenvolvimento imobiliário, sofrendo na parte de gastronomia e hospitalidade. Nós temos que lembrar que os restaurantes e os hotéis foram muito impactados pela regulamentação temporária e restritiva que aconteceu durante os meses piores da pandemia, assim como também aconteceu em parte com os shopping centers e com a própria parte de varejistas. A gente tem dentro da JHSF um braço que faz varejo de marcas premium internacionais, as quais nós representamos aqui no Brasil. Então, tem uma questão que ela é circunstancial, mas acho que o que é interessante a gente enfatizar é que vamos dizer, o nosso drive de receita, deixo aqui usar talvez uma expressão mais simples, aquilo que puxa as receitas da JHSF é muito o relacionamento derivado do cliente de renda muito alta. E criar um ciclo de consumo, né? Não, pode falar. Não, só complementar, a gente só conseguiu vendas de incorporação do nível que a gente atingiu no patamar, porque os nossos produtos de incorporação, eles estão inseridos no multiuso, onde eu tenho gastronomia, eu tenho shopping, eu tenho toda essa parte dos outros empreendimentos. Então, eles só são um sucesso porque
tem essas outras complementaridades. É o que eu ia dizer ali, né? Que cria um ciclo. A pessoa está consumindo no restaurante, daqui a pouco ela está consumindo no shopping, daqui a pouco ela está consumindo os empreendimentos imobiliários desenvolvidos pela empresa. Então ela acaba que tudo que ela precisa, ela tem dentro da JHSF, desde roupa até delivery de comida hoje com o aplicativo da JHSF. Eu acho que o seu comentário ele é preciso. A gente usa uma expressão que é o ecossistema. Então, dentro desse ecossistema é o morar, o consumir, o entreter, o se divertir, o comer, o viajar, o se hospedar. Então, o que a gente procura fazer nos nossos empreendimentos é colocar o máximo possível desses elementos no mesmo espaço. É o que a gente chama também no nosso jargão aqui do multiuso, né? Então, no mesmo lugar ali onde você mora, e por acaso eu estou aqui no nosso escritório que fica no Cidade Jardim. Então, aqui tem prédio comercial, prédio de escritórios, tem o próprio shopping center, em cima do shopping center e conectado ao shopping tem 11 torres residenciais com alguma coisa aí próxima a 400 apartamentos que estão integrados fisicamente ao shopping center. Dentro do shopping center, além da gente trabalhar com os principais grupos nacionais e internacionais de moda, de joalheria, a gente também tem restaurantes, alguns que são operados pelo Fasano, que é uma empresa que compõe o nosso grupo, como também restaurantes de outros grupos. E a gente tem um projeto para os próximos anos de construir, integrado ao shopping center, um hotel. Então, a gente falou de escritório, residência, o shopping propriamente dito, os restaurantes e o hotel, tudo isso num mesmo ambiente. E onde é que está a lógica disso daqui? Uma vez que a pessoa entra naquele espaço, o quanto mais ela receber dessas soluções, mais fácil a vida dela vai ser no deslocamento da casa para o trabalho. Então, nesses 400 apartamentos que nós temos colado aqui, onde ficam os nossos escritórios, tem muitos moradores que trabalham no complexo de prédios comerciais que nós temos aqui. Muitas dessas famílias usam o shopping que está vamos dizer, na parte de baixo dos seus apartamentos para fazer qualquer tipo de compra, serviço. Então tem pet shop, tem cabeleireiro, tem cinema, tem academia, tem spa. Então, assim, é uma série de facilidades daquilo que a pessoa precisa para o seu dia a dia. Então, a gente vai facilitando a vida desse nosso cliente. E acho que você lembrou bem a questão até do delivery. Nós vimos durante o período da pandemia que tinha um espaço de melhorar a experiência da entrega de comida na casa dos nossos clientes. Então, a gente, com isso, criou um aplicativo que é o CJ Food, e esse é um aplicativo que ele tem uma área de atuação que ela está mais próxima desses empreendimentos que nós desenvolvemos, tanto aqui na cidade de São Paulo, que é essa região próxima à Cidade Jardim, quanto no interior de São Paulo, na Fazenda Boa Vista, ou no Complexo Boa Vista. Hoje ele até já é maior do que só a Fazenda Boa Vista, onde os nossos clientes, que são moradores, frequentadores da Fazenda Boa Vista, passaram a receber em casa gastronomia, que não era uma oferta que estava muito disponível numa cidade chamada Porto Feliz, que não tem o mesmo perfil de restaurantes que a gente encontra aqui em São Paulo. Então, nós montamos uma operação de captura de pedidos através desse aplicativo CJ Food e, ao mesmo tempo, nós montamos uma operação de logística para que empresários do setor de gastronomia aqui de São Paulo, vários dos quais são nossos clientes nos shopping centers, eles pudessem ter uma base de apoio em Porto Feliz, para que lá preparassem os mesmos pratos que estão acostumados a preparar em São Paulo, mas que a gente pudesse levar
para o cliente da JHSF e até, de uma certa maneira, clientes desses restaurantes que, durante o período, de novo, mais agudo lá da pandemia, deixaram de poder frequentar o restaurante, mas que não queriam abrir mão de comer, sei lá, o seu restaurante japonês ou um tipo especial, uma carne diferente, alguma coisa. Então, a gente montou como se fosse um menu de restaurantes, e esses restaurantes, então, puderam seguir trabalhando, e os nossos clientes lá da Boa Vista, nesse caso, conseguiram também receber em casa um tipo de gastronomia que não era disponível naquela região. Perfeito. O CJ Concierge também, né, é uma alternativa que com certeza ajudou a reter o impacto ali no varejo da companhia, porque possibilitava aí a pessoa receber em casa aquilo que ela comprava do shopping, né? Então ela não precisava ir ativamente até o shopping, ela recebia suas roupas ali, os seus artigos de vestuário em casa também, né, semelhante ao CJ Food. E hoje Legal. continua, né? O CJ Concierge continua com um crescimento exponencial, porque ele dá uma facilidade para o cliente, ele comprar o que ele quiser, não necessariamente tem o produto no nosso shopping, e receber, enfim, na mesma hora se ele estiver em São Paulo, no mesmo dia se ele estiver em São Paulo. E a gente brinca que ele compra o que ele quiser e recebe onde ele estiver. Então, a gente tem Sim. até alguns casos curiosos de pessoas que a gente entregou numa conexão de viagem internacional, ou também a gente entregou No alguma coisa aeroporto. bem específica. Então a gente recebe muitos pedidos de pessoas que querem, eu preciso de um presente para o aniversário de uma pessoa XYZ. Então a concierge ela provém alternativas que não necessariamente tem até no nosso e-commerce, no nosso shopping. Perfeito. A gente costuma muito dizer qualquer coisa na sua casa. Então, até apareceu aqui um outro amigo um amigo meu de infância, o Turuna, que está por aí. Turuna, o que você precisar, liga aí para o nosso concierge que a gente manda entregar na sua casa. Eu sei que você é um cara exigente, mas a gente se vira e vai te atender. Perfeito. Aproveitando aí que a gente está falando aí de soluções, né? Existem algumas soluções ainda dentro da JHSF que elas fogem ao público-alvo de alta renda, certo? Como a companhia enxerga essas soluções para o futuro? Esse foi um tema aí que foi trazido no Investor Day da JHSF, realizado alguns dias atrás, e eu acho bastante relevante a gente trazer aqui hoje também. A gente, ao longo da nossa história, foi desenvolvendo negócios e foi posicionando esses negócios mais voltados para alta renda. Tem dois negócios que a companhia tem que tem um posicionamento, primeiro geográfico afastado, um está em Manaus, o outro está em Salvador, e principalmente o de Salvador, ele tem um posicionamento de público que hoje é um pouco abaixo daquele posicionamento que a gente quer concentrar as nossas atividades. Então, assim, sem pressa, com tempo, a gente deve fazer algum tipo de trabalho visando adequar o perfil todo da companhia a esse segmento de alta renda. Tá. Eu já vi aqui o pessoal perguntando nos comentários e inclusive a equipe veio me trazer aqui, acabou de sair a ata do Copom, eles aumentaram em 1,5 pontos percentuais aí a Selic mais uma vez, chegou ao patamar de 9,25% agora, né? E eu vi o pessoal perguntando aqui nos comentários também como essa alta da taxa de juros ela afeta os resultados da companhia. Assim, falar diretamente, acho que é mais fácil a gente falar de como isso afeta demanda de uma maneira geral e depois a gente pode fazer uma derivação disso, né? Então, toda vez que a taxa de juros aumenta, a atividade econômica como um todo ela se retrai. Isso acontece para todas as empresas, para a nossa empresa também não vai ser muito diferente esse impacto. O que acaba acontecendo também em muitas situações é que, com taxas de juros mais altas, principalmente o financiamento imobiliário, ele passa a ter parcelas que custam mais caro no parcelamento, porque com os juros mais altos aumenta o custo associado a um imóvel. E principalmente para faixas de renda que são muito suscetíveis ao financiamento no sistema bancário,
é mais comum ter uma retração nessa demanda. O que não é necessariamente o perfil de público com quem a gente trabalha e nem que a gente está procurando atender com a estratégia que hoje a companhia tem. Então, assim, de maneira geral, esse movimento de taxa de juros, ele esfria a economia, ele esfria o consumo, ele encarece o crédito imobiliário. Então, a depender do tamanho desse remédio, a gente pode ter, a depender do tamanho do remédio, a depender do grau de dependência que a empresa possa vir a ter do financiamento, aquele consumo, seja um consumo de um bem durável como um imóvel, seja um consumo de um bem não durável como uma roupa, os impactos vão ser diferentes para cada um desses movimentos de juros que a gente vai ver. Eu acho que assim, a gente que está aqui no dia a dia da empresa, a gente não fica pensando a semana que vem, nem o mês que vem. A gente tem visões aqui que são de prazos muito mais longos, né? E acho que o melhor exemplo que eu posso dividir com vocês é que se no ano passado a gente tivesse só preocupado com o curto prazo, nós não teríamos feito a expansão que fizemos no aeroporto Catarina, saindo de 2 para 5 hangares, que hoje estão lotados. Nós não teríamos inaugurado o Boa Vista Market, que é um shopping center dentro da Fazenda Boa Vista, que hoje, e desde a sua inauguração, não tem vacância e a gente tem até uma demanda por espaço lá maior do que nós conseguimos atender. Nós não teríamos inaugurado o Shops Jardins, que é um shopping que a gente inaugurou nesse bairro aqui em São Paulo chamado Jardins, que é um bairro que tem esse perfil de morador que é nosso cliente, porque a pandemia fez com que os shoppings ficassem fechados. Nós não teríamos inaugurado 3 restaurantes no ano passado, nós não teríamos feito um outro produto que é o Selecione, que também é uma atividade de varejo. Nós abrimos mais de 10 atividades de varejo voltado para termos pontos de venda de marcas premium internacionais que a gente hoje representa aqui no Brasil. E a gente também não teria feito a compra de 2 terrenos estratégicos, um no complexo da Boa Vista, onde a gente hoje desenvolve o empreendimento Boa Vista Estates, que entre o que a gente já vendeu e custou o terreno, já está dando 3 vezes a venda em cima do valor do terreno, e a gente não teria comprado um outro terreno que fica a pouco mais de 2 minutos de carro do Cidade Jardim, que é um empreendimento bem em frente ali à Ponte Estaiada. Quem é de São Paulo sabe que é um dos cartões postais da cidade, e para quem não é da cidade, imagino que também já viu algumas vezes isso. Então, acho que assim, o nosso papel aqui é entender que o que liga o hoje ao futuro de qualquer negócio, de qualquer empresa, nunca é uma linha reta, mas que a gente precisa ter a companhia organizada, com flexibilidade de tomada de decisão, com robustez da sua posição de caixa, do seu balanço, de como tem a estrutura das dívidas. Ou seja, tem uma série de elementos que a gente trabalha todos os dias para que essas oscilações macroeconômicas elas sejam menos sentidas vamos dizer, num intervalo de tempo mais longo, né? Então, a nossa cabeça não é uma cabeça de trader, a nossa cabeça é uma cabeça de quem tem que ter a responsabilidade de levar uma estratégia, ou executar uma estratégia, melhor dizendo, de um momento A para um momento B, entendendo que a distância temporal de A para B ela é muito longa. Tem momentos que o vento vai ser a favor, tem momentos que o vento vai ser contra, mas eu acho que isso faz parte de qualquer atividade empresarial de qualquer setor. Certamente. Eu só vou tentar adicionar mais uma vez aqui a Mara, que ela caiu. Deixa eu ver se eu consigo convidar ela. Convite enviado. Eu Foi. coloquei tudo.
Oi, desculpa, tô com a bruxa aqui na internet. Não, É só tranquilo. complementar o Thiago na resposta, não sei se ele mencionou, acho que não, acho que eu consegui escutar tudo. Realmente tem bastante pergunta, a gente recebe no RI sobre os aumentos, ou enfim, impacto de taxa de juros. Frisar que o Thiago mencionou que o nosso cliente, de forma geral, ele não faz financiamento bancário, a gente até não tem também a figura do financiamento à produção, e com isso a gente não tem a preocupação de fazer o repasse quando tem o Habits para o banco, né, para esse cliente fazer o financiamento imobiliário, e a gente faz o papel do banco muitas vezes. Então, a gente tem uma carteira de recebíveis que a gente financia o cliente. Obviamente, essa carteira é nesse tipo de cliente que a gente já falou bastante no começo, de altíssima renda, então é bem nichado, é um cliente bem específico, e então a gente também tem essas diferenças das outras incorporadoras padrões que tem no mercado. Perfeito. Isso é um tema que é bastante discutido, na verdade, né? Muita gente compara a JHSF com outros big players do setor de construção civil. E se a gente dá uma olhada nos números, hoje a JHSF está negociada aí a cerca de 4 vezes lucros, enquanto outros big players aí estão negociados a 6 a 8 vezes lucros. A JHSF, as ações da JHSF apresentaram uma baixa aí cerca de 28% nos últimos 12 meses, enquanto outros big players também do setor de construção civil apresentaram baixas ainda mais expressivas, né? Então, conhecendo um pouco mais da companhia, a gente já é capaz de determinar que a JHSF, apesar de construção civil na técnica, né, na teoria, ela abrange muito mais do que isso, né? As soluções são muito mais abrangentes do que meramente qualquer outra empresa de construção civil. Tá É, certa essa afirmação? eu acho que está até um ponto interessante a gente falar. A gente sequer é construtora, né? Então, Sim. a gente faz uma atividade que ela é de incorporação, que não é, assim, que ela é diferente da atividade de construção. A companhia, há 50 anos atrás, quando ela foi fundada, ela nasceu como uma construtora, mas há mais de 40 anos ela migrou a sua operação mais para atividade de incorporação. Depois entrou na área de shopping centers, depois entrou na parte de hospitalidade, gastronomia e mais recentemente na atividade aeroportuária. Sim, e essa brusca diferença aí nas operações das empresas é verificada a partir do momento que tu olha para o lucro da JHSF, que continuou aumentando com a pandemia, por exemplo, enquanto empresas do setor de construção civil tiveram aí seus lucros expressivamente reduzidos em razão da taxa de juros e etc. Daí a gente vê que os impactos foram diferentes, né, para a JHSF, que para muitos é tida como construção civil, e para as de construção civil propriamente ditas. Eu acho que o trabalho que a Mara faz bastante bem, empresas como a de vocês também nos ajudam a ter a oportunidade, é de conversar com quem quer entender o que é o negócio. A gente usa muito a expressão e o convite para que as pessoas venham até a companhia para beber água da fonte. Essa é uma expressão que a gente usa muito, né? E por que a gente fala isso? Porque uma coisa é você escutar de alguém uma determinada afirmação, outra coisa é você ter a possibilidade de interagir, de ir lá, olhar, fazer as perguntas que você quer fazer para entender o negócio. Eu acho que aqui a gente está falando com, até vou fugir um pouco do tema JHSF, a gente está falando com um público de pessoas que é interessada em gerir o seu dinheiro, é interessada em trocar ideias sobre oportunidades de investimento. A gente também sabe que o ser humano ele tem uma tendência à preguiça, né? Da pessoa querer esperar alguém Dá falar, olha, vai dica, né? lá, dá dica, vai lá e faz tal Recomendar. coisa, né? Mas não é necessariamente assim que as coisas funcionam. Alguns dos nomes que eu comentei aqui há pouco, para não citar outros que também eu vi que estão aqui na nossa live, são pessoas que estiveram conosco na semana passada, na quarta-feira da semana passada. A gente fez perdão, na terça-feira da semana passada, que a gente fez o Investor Day da JHSF, e a gente teve a oportunidade de conversar com eles por 4 horas e meia. Assim, e não é porque eles vieram aqui e conversaram 4 horas e meia, mas eles fazem isso há 4, 5 anos que eles estão acompanhando a companhia, mas mesmo assim eles estão aqui escutando o que a gente está trazendo para vocês. Então, o que é isso? Tem que ter dedicação, tem que ter estudo, né?
Então, eu acho que é isso. Se você quer tomar conta do seu dinheiro, não quer dar na mão de um profissional, o trade-off disso é ter que parar e estudar. E se vocês Estudar. quiserem estudar JHSF, pode contar com o tempo da Mara, com o meu e de várias outras pessoas aqui, para que vocês possam entender como a gente trabalha. A gente Perfeito. não está aqui para fazer crítica a nenhuma outra empresa, muito pelo contrário, a gente tem uma admiração, respeito por todas as empresas que estão aí no mercado, mas a gente tem o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de fazer, o nosso jeito de ser. E a gente acredita, confia e todos os dias acorda cedo, dorme tarde para executar esse plano. Esse é o novo mercado, né? É isso aí. Passando para a próxima pauta, se vocês me permitem, tá? A gente estava falando em resultados. Fato é que os resultados da JHSF trimestralmente eles vêm cada vez mais se superando, né? A JHSF vem entregando robustos resultados, uma forte geração de caixa. E foi um tema também levantado aí no último Investors Day, que é o seguinte: existe a possibilidade da revisão da política de payout de 25% para cima, considerando a forte geração de caixa que eu falei anteriormente, visando aí melhor remunerar o acionista? Não é guidance, só para deixar claro para aqueles Não, que acho que estão nos assim, assistindo. não tem problema nenhum da gente comentar a estratégia. Acho que há 5, 10 anos atrás, a gente como empresa estava com um equilíbrio diferente entre o capital de acionista e o capital de credor. De lá para cá, nós fizemos uma série de ações que mexeram nessa proporção entre o capital de acionista e o capital dos nossos credores. Então, isso daqui foi feito de maneira intencional, permitindo com que o resultado do trabalho do dia a dia da empresa fosse muito mais voltado a remunerar o capital dos acionistas do que necessariamente o capital dos credores da companhia. Então, aqui eu vou falar um pouco técnico. A gente mexeu na estrutura de capital, diminuindo a alavancagem da companhia, trabalhando, portanto, com aquilo que a gente chama de uma estrutura de capital mais conservadora. A vantagem da gente trabalhar com uma estrutura de capital mais conservadora é que, funcionando o nosso dia a dia de gerar caixa nas operações da empresa, o dinheiro que vai sobrar para a gente pagar dividendos é maior porque a gente tem menos juros para pagar para os credores. Então, esse aqui é o trabalho que a gente está fazendo aí há, sei lá, 7, 8 anos para a empresa. Só que é um trabalho que ele vai aí 10, 20, 30 anos para frente, né? Aquilo que eu estava falando. O nosso dia a dia aqui não é um dia a dia para pensar só no mês que vem. Eu penso daqui a 10 minutos, daqui a 10 dias, daqui a 10 meses, daqui a 10 anos. Então, essa é a cabeça que a gente fez. Então, sendo bem objetivo, existe uma definição que está no estatuto da companhia com relação a um dividendo mínimo. E não é da JHSF, é uma definição legal. Então, Sim. o que a gente tem que fazer aqui diariamente? Ou a cada momento que a gente tem uma distribuição de dividendos para ser discutida? A gente tem que entender se aquele dinheiro que vai ser distribuído na forma de dividendos, ele vai fazer falta ou não, para que a gente tenha os recursos dentro da companhia para realizar os investimentos que a companhia deseja fazer, como forma também de, olhando para o futuro, ter um crescimento dos seus resultados e do próprio lucro. Então, toda vez que sobra ou que sobrar, a decisão mais fácil da gente tomar vai ser uma decisão de aumentar o payout. E quando a gente achar que por alguma razão precisa ser um pouco mais cauteloso, a gente vai deixar isso dentro do patamar dos 25%. Nos últimos 2 Perfeito. anos a gente pagou acima desse patamar. Inclusive a gente fez uma distribuição esse semestre também, além do primeiro semestre que foi a dos 25%. Sim, perfeito. Posso pegar aqui uma pergunta do Mauro Santos, que ele fez pelo Claro. chat, tá? Ele Ali, está ó, dizendo o tô seguinte: o vendo. aeroporto Catarina exige capital intensivo, CAPEX.
e a margem de lucro é baixa. Você acha que foi uma boa alocação de recursos? Mauro, a gente não consegue ainda fazer a aferição dessa equação que você trouxe, né, do capital investido e do recurso, porque o aeroporto não está terminado. O aeroporto ele tem talvez 90% do capex dele já realizado, mas quando a gente olha o potencial de receita que o aeroporto tem, a gente ainda está longe de estar nos mesmos 90%. Então, é uma curva do capex que vem assim, tá? E depois vem uma curva de ocupação de capacidade, que só quando a gente tiver com essa capacidade mais tomada é que a gente vai ter a definição da geração de receita do próprio empreendimento, e decorrente dessa geração de receita, óbvio que lá a aferição do resultado. Então, com 90% do capital alocado, a gente hoje trabalha, até como um parâmetro, com mais ou menos de um terço para um quarto da frota que a gente pode ter angarada no aeroporto no momento que a gente tiver os 100% do capital alocado. E esse crescimento de frota de praticamente 4 vezes, ele vai quadruplicar a receita de angaragem da companhia. Só a receita de angaragem. Por outro lado, com mais aviões angarados no aeroporto, o que a gente espera? Que esses aviões continuem se movimentando, né? Entrando e saindo do aeroporto, e a entrada e a saída do avião no aeroporto, ela gera uma arrecadação, uma geração de receita para a gente, que são as receitas de prestação de serviço. Aqui, se eu puder fazer uma analogia, é mais ou menos como se fosse uma rodovia pedagiada. Toda vez que essa estrutura é utilizada, ela requer uma cobrança por uso daquela estrutura. E também tem uma terceira derivada dessa equação, que é o fato de que existe dentro do aeroporto a comercialização de combustível para as aeronaves, que também é um negócio que a JHSF desenvolve dentro do próprio aeroporto. Então, com mais aviões angarados, a gente cresce em 4 vezes essa receita de angaragem. A gente deve crescer na mesma proporção a receita de utilização de pista, a gente também deve crescer a geração de resultados advindos da comercialização de combustível. Então, nesse momento, lá na frente, é que a gente vai poder fazer a aferição do retorno sobre o capital investido. Então, hoje a gente tem muito capital, mas boa parte desse capital que foi investido, ele não é necessariamente, ou não foi necessariamente investido no que gera a receita do aeroporto. A gente teve que fazer uma grande terraplanagem lá naquele terreno, que é talvez 50% a 60% do total do capital. E só o que foi acima desse montante que foi a pista, e foram os 5 primeiros hangares que nós desenvolvemos lá. Não sei se a minha explicação aqui ficou de todo clara para você, mas se quiser completar alguma outra questão. Tiago, acho que vale a pena também lembrar da nossa estratégia de desinvestimento de participação minoritária, que a gente já faz em shoppings desde 2009, para também o ativo do aeroporto, que é um ativo próprio, a gente não tem concessão, e ele funciona muito como uma property, né, uma propriedade. Acho que é legal esse ponto que a Mara está trazendo, até para voltar aqui na questão do Mauro, e já vi que tem uma outra questão do Mauro, eu já engato na sequência, que é o seguinte, Mauro, e para os demais também. A nossa estratégia de investimento, ela, dependendo do negócio que e aqui o dependendo é tanto para shopping quanto para o aeroporto, é de investir capital e depois desinvestir uma participação minoritária naquele projeto que a gente tirou do zero, fez o desenvolvimento, faz a gestão dele, cria valor, e depois que esse valor está criado, e a criação de valor aqui é exatamente esse crescimento das receitas dentro da lógica que eu expliquei instantes atrás, o nosso objetivo é desinvestir uma participação minoritária. Então, quando a gente desinveste essa participação minoritária, o nosso objetivo é recuperar o capital que foi investido, porém, manter ainda uma geração de receitas e de resultados para a companhia.
Então, a gente diminui o ativo da companhia ao fazer isso, mas mantém uma geração de receita e de resultados para a companhia ao fazer esse movimento. Então, o aeroporto, a gente quer fazer esse exercício. Deixa eu contar aqui para vocês que não conhecem o que nós já fizemos com o shopping. Se nós pegarmos historicamente, investimos 1,4 bi na construção de shopping centers. E já desinvestimos 1,9 bi. Só que a gente ainda tem quase 70 mil metros quadrados de área de locação em shopping centers. Então, o que isso mostra? O que eu quero mostrar com isso? Um olhar para o balanço da empresa, para que ele não cresça para ficar suportando o crescimento da DRE. Então, essa relação entre o balanço e a DRE é o tal do fluxo de caixa. Então, a nossa maneira de construir valor para a companhia também leva em consideração esse elemento do desinvestimento. Tá? O Mauro aqui fez uma outra pergunta, se a escolha na estrutura de capital, colocando o acionista acima do credor, não influencia o rating da companhia. Sim, a gente é uma companhia que optou por não ter rating, tá? Mas na lógica, quanto menor a participação do capital do credor numa companhia, melhor é o rating que a companhia tem. E como é que a gente percebe isso? Que ao fazer esse movimento, a nossa relação com a comunidade de credores, sejam eles bancos, fundos de investimento ou investidores que compram CRIs, eles começaram a oferecer dinheiro com spreads menores para a companhia, com menor grau de garantia e com maior prazo de pagamento. Que isso aqui se traduz nos mesmos efeitos que um rating melhor entrega do ponto de vista de redução de custo de financiamento para a companhia. Perfeito. Acho que o Mauro está aí esclarecido, né? Temos aí mais 13 minutos de live, então se mais alguém quiser fazer alguma pergunta aí ao Sr. Thiago, à Sra. Itamara, fiquem à vontade, tá? Eu tenho duas aqui na box, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Enquanto você vai lá no box, eu vou dar um oi para a Karine, que é a nossa diretora de gente e gestão, que vi que está por aqui também. O Marcos, o Beto Marcos, que também é outro amigo, querido, irmão aí que eu tenho, que também está por aqui. Sua audiência tá boa aí, um monte de gente conhecida. Não sei se eles estão com saudade da gente aí, Mara, ou se... Pois é. A questão que a gente tinha ali na box também é do Mauro, tá? Os segmentos de hotelaria, shopping e hospitalidade podem suprir ou compensar a eventual queda da receita de incorporação, que hoje é a maior fonte de receita da companhia? É difícil a gente falar assim, de uma maneira objetiva. Assim, o bom da gente ter diversificação de fontes de negócios é que, às vezes, uns vão melhores, outros vão piores, eles vão se trocando. Né? Então, por exemplo, se a gente olhar no passado, e até mesmo esse ano, enquanto a gente teve a pandemia, a receita dos shoppings e a receita dos restaurantes, ela foi afetada. A incorporação compensou. Né? Então, assim, para a gente não tem uma caixinha aqui que aperta o botão e ela dá a resposta quanto vai ser a receita no mês que vem, no trimestre que vem. Mas a gente está o tempo inteiro procurando, dentro dessa equação de negócios que a companhia tem, e olhando aquele mapa de crescimento de longo prazo, entregando o crescimento da companhia como um todo. Então, no curto prazo, no médio prazo, o que a gente está olhando é essa rampa de crescimento. E só lembrar para vocês que a curva ela não é assim, né? Ela é assim o tempo inteiro. E o nosso papel aqui como parte do time de gestão aí da companhia, até vou abrir aqui um parênteses, o nosso time, vamos dizer, que faz a gestão do negócio são quase 30 pessoas, que o trabalho que a Karine lidera na parte de gente e gestão engaja essas pessoas não só apenas pelos seus valores, mas também por um programa de stock option que a companhia tem, que foi um mecanismo que nós encontramos de também mostrar para as pessoas que dedicam o seu tempo aqui conosco, o seu tempo de trabalho, também a construção de valor da mesma maneira que os nossos acionistas estão aqui para construir valor. Então,
essa ferramenta do Stock Option, ela acaba trazendo um bom grau de alinhamento entre o nosso olhar, a nossa tomada de decisão de longo, médio e de curto prazo. E Mauro, Perfeito. acho que não só os shoppings e gastronomia, o próprio aeroporto também. Então, a tendência é que sim, se tem uma participação maior, dado que a gente está saindo desse período de pandemia. Então, e também a gente tem esse plano de crescimento, principalmente que a gente falou do aeroporto, mas também da parte de fazenda e de shoppings. Então, a tendência é que aumente a representatividade, tá? Show de bola. Eu acredito que a gente Aproveitando não aqui, tem. o Anderson também está por aqui, que é um outro cara que é super querido nosso aí. Acabei de encontrar mais duas pessoas aqui, minha irmã e meu cunhado também, que apareceram por aqui. Quero entender o que o meu cunhado está entendendo dessa live. Ele não fala português, então ele deve estar falando... deve estar minha irmã lá com tradução simultânea. Desculpe fazer Tá aqui a legendando. brincadeira, mas eu acho que a gente está querendo fazer aqui um ambiente mais descontraído Sim, aí, descontraído, com certeza. essa hora da tarde. Ó, o outro que chegou aqui, o Jonathan. Ô, Jonathan, convida o pessoal pro churrasco depois. Do churrasco. Mandaram uma pergunta aqui pra gente, inclusive é nosso sócio aí, o Martin Meinke. Como desenvolver uma empresa para atingir um público de alta renda? Como é que foi desenvolver uma empresa para o público de alta renda? Bom, aqui a gente tem que contar só um pedaço da história, a Mari e eu, porque a gente é mais novo aí em termos de tempo na empresa. Eu estou aqui há 7 anos, a Mara, dia 23 agora, completa 4 anos na JHSF. Na verdade, assim, a empresa, ela se definiu como cultura há muitos anos atrás. O nosso papel como executivo que veio trabalhar aqui na empresa, e aqui eu vou também me juntar a Karine, que faz um trabalho muito bom aqui de ajudar a gente com isso, foi entender aquela cultura, foi entender quais eram os objetivos que essa empresa queria alcançar. Então, aquele tripé cultural que eu comentei no início, do desenvolver relacionamentos de longo prazo, do entregar melhoria de qualidade de vida para os nossos clientes, surpreendendo, transformando, inspirando e realizando esses clientes. E ter uma equipe com a consciência de que a gente precisa colocar qualidade e excelência em primeiro lugar, esse tripé daqui, cultural, ele é a razão pela qual a empresa se organizou, né? Quando a gente vai um pouquinho mais além nessa construção cultural, nós lemos que na JHSF, não é que o cliente tem sempre a razão, o cliente é a razão. Então, isso aqui nos passa uma mensagem dizendo o seguinte: nós trabalhamos, não é para nós mesmos, não é para para um processo, para uma burocracia. A única razão pela qual a nossa empresa existe, e a única razão pela qual essa empresa vai ter sustentabilidade, é se o nosso cliente estiver satisfeito. E aí, para manter esse cliente satisfeito naquele propósito que nós temos, que é de surpreender, transformar, inspirar e realizar, nós precisamos investir em inovação e em criatividade. Então, o nosso time é um time que pesquisa, que estuda, que viaja para conhecer novas experiências, novos locais, novas soluções e absorver conhecimento e traduzir esse conhecimento em melhoria dos produtos que nós temos, que tangencia um outro valor da companhia, que é tradição e modernidade. Então, a gente trabalha muito no conceito de modernizar coisas que são tradicionais, o que deixa a companhia ficar sempre muito contemporânea. Parte do que a gente agrega nessa grande equação de itens aqui que a gente está colocando é trabalhar com uma equipe que é muito diversificada. A gente tem muita diversidade dentro do nosso time. Por quê? Nós temos a crença que pessoas que têm pontos de vista diferentes, quando sentam à mesa com o intuito de procurar uma solução para uma causa que é comum a todos, que aqui é o objetivo da empresa, nós conseguimos produzir soluções que são mais completas. Soluções mais completas surpreendem, transformam, inspiram e realizam os nossos clientes. E esse time todo é um time que demonstra
e é incentivado a ter compromisso com resultados, que é aquela questão que eu pincelei instantes atrás do nosso programa de Stock Option. Então, como é que a gente forma a companhia? Primeiro, juntando pessoas que têm o desejo de realizar o mesmo projeto, então é o alinhamento de pessoas. Depois, ter certeza que essas pessoas estão remando na mesma direção, com os mesmos objetivos. Tá atento que se a gente tiver pessoas que não estão remando com a mesma intensidade dos outros ou que não estão na mesma direção, a gente como grupo tem que chegar para aquela pessoa e falar, ou você vira a direção para junto das demais e dedica a sua intenção, ou a gente como grupo prefere ter uma outra pessoa sentada aí no teu lugar. Então tem uma conversa muito franca, muito aberta de composição de equipe. E a gente já várias vezes teve que sentar com um executivo que por alguma razão não se viu mais alinhado culturalmente com a companhia e a gente falou, olha, infelizmente é para lá que a gente quer ir junto dentro desses valores. Se isso não te faz feliz, segue a sua jornada profissional e a gente vai seguir aqui a nossa jornada empresarial. Então é isso, é muita fidelidade à cultura da companhia, muita fidelidade aos valores da companhia e muito comprometimento com o cliente. É uma curiosidade, o Thiago mencionou pesquisa, é uma curiosidade, para a gente fazer a Fazenda Boa Vista, por exemplo, foram visitados mais de 90 empreendimentos ao redor do mundo. Então, para a gente ver o que tinha de melhor em cada empreendimento e colocar em um só, e tornar isso um produto único. Porque, então, tem bastante pesquisa também. Então, a gente tem que ver o que tem de melhor, porque esse cliente, o nosso cliente, ele viaja, ele sabe o que tem de melhor e colocar aqui. Então, o aeroporto executivo, por exemplo, ele não tem um comparativo aqui no Brasil, não existe, ele é único. Então, a gente foi buscar cases, assim, o que era melhor e ainda inovar ainda em cima disso. Até vou pegar Perfeito. um gancho no que a Mara falou e na questão que a gente tem do respeito ao nosso cliente. Quando nós decidimos que íamos fazer num dos empreendimentos da companhia e acabou sendo no Boa Vista Village, uma piscina para surf, nós fizemos um levantamento dentre os nossos clientes, aqueles que eram surfistas. E aí nós pagamos uma viagem para esses clientes visitarem algumas piscinas de surf que tinham espalhadas aí pelo mundo e que na volta desse trabalho, dessa pesquisa de campo que foi feita, eles nos relataram que a tecnologia da American Wave Machine era, assim, do ponto de vista deles, que vão ser no final do dia o usuário, a melhor experiência de surf que eles tinham tido até então. E isso fez com que a gente procurasse essa empresa e fechasse com eles um contrato para a operação dessas piscinas de surf aqui no Brasil. Então isso acho que é mais uma demonstração de como a gente valoriza a voz do cliente dentro da companhia. E muitas vezes que a gente olha, a companhia desenvolve um produto e corre atrás de vender aquele produto. A gente acho que tem um ouvido muito afinado aqui para escutar o que os clientes estão sinalizando como desejos ou até mesmo como necessidades e a gente corre atrás de fazer aquilo que vai ao encontro de levar qualidade de vida para ele. Incrível. JHSF, né? É o sinônimo disso tudo. A gente está aí beirando o final da live, temos mais 2 minutinhos, então eu gostaria de agradecer mais uma vez aí o senhor Thiago, senhorita Mara, pela presença aí conosco, tá? Se você me chamar de novo de senhor, e a Mara eu não vou falar por ela, mas eu já vou aqui deixar o espaço para ela. Não tem essa de senhor, chama a gente de Thiago, de você, a gente está aqui assim, para bate-papo, final de tarde para todo mundo aí, para, na verdade, facilitar no final do dia o entendimento de como pensa uma organização, de como pensam os seus executivos. E para a gente aqui, se você chamar a gente de senhor ou senhorita, eu vou te chamar de Vossa Senhoria. Vossa Senhoria, excelência. Não, muito obrigado aí a vocês, então, né, por essa presença, por essa conversa, foi espetacular. A equipe está vibrando aqui do lado, passaram até um bilhete para mim que molhou, não consegui entender o que eles vão dar.
Mas nós somos todos aqui investidores da JHSF, e isso para a gente foi sensacional, tá? Essa experiência para os nossos seguidores, poder proporcionar isso para eles também. Então, muito obrigado aí pelo tempo de vocês, por todos os esclarecimentos. Bom, Perfeito? perfeito. Obrigado aí pelo tempo de vocês. É um prazer. Sempre que você precisar, passa um e-mail lá para as feras do nosso time de RI. A gente organiza uma próxima conversa aqui. Para quem quiser conhecer mais da JHSF, jhsf.com.br é o nosso site, ou ri.jhsf.com.br é o site de RI. @MaraBDias no Twitter, segue o perfil que ela está sempre postando coisa legal lá. Seguir a JHSF então, no Instagram. Segue a gente no Instagram, que é o JHSF Institucional, e estamos juntos aí. Precisando, manda um sinal de fumaça e a gente se fala. Isso aí, obrigada. Obrigada aí pelo Muito interesse. obrigado. A gente está à disposição para qualquer dúvida. Show de bola. Muito obrigado, ótima noite para vocês aí então, e até breve, espero eu, né? Sim. Um abração, tchau, tchau a todos. Abraço, tchau, tchau. Tchau.